Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. Nos últimos anos, o Brasil atravessou um período de grande instabilidade política, marcado por crises institucionais, disputas ideológicas e investigações que chegaram ao mais alto escalão do poder. Entre os nomes mais citados esteve o do ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de aliados e familiares que sempre tiveram papel central em sua base de apoio. Em agosto de 2025, um novo capítulo trouxe ainda mais tensão ao cenário político. Um relatório da Polícia Federal revelou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, teria atuado de forma estratégica para enganar o governo dos Estados Unidos, usando essa influência em benefício próprio e de sua família. Segundo a investigação, o objetivo de Eduardo seria induzir autoridades norte-americanas ao erro, convencendo-as a adotar medidas que prejudicassem o Estado brasileiro, enquanto, ao mesmo tempo, favoreciam a impunidade de Jair Bolsonaro em processos que tramitavam no Supremo Tribunal Federal. O relatório, que embasou o indiciamento de pai e filho, detalha como eles teriam coordenado ações de comunicação, manipulação de narrativas e até tentativas de pressão política em escala internacional. A gravidade do documento vai além de acusações individuais. Ele expõe os bastidores de uma articulação política que, de acordo com a Polícia Federal, tinha motivações criminosas, colocando em risco não apenas a imagem internacional do Brasil, mas também sua própria soberania. Um dos pontos mais reveladores do relatório foi a análise de mensagens encontradas no celular de Jair Bolsonaro. Em uma das conversas, Eduardo aparece pedindo ao interlocutor que torça para que a inteligência americana não leve isso ao conhecimento de Trump. Embora a imagem citada na mensagem não tenha sido recuperada, os peritos confirmaram a autenticidade da troca e destacaram que Jair Bolsonaro respondeu ao filho com um áudio logo em seguida. Para os investigadores, esse episódio comprova que as comunicações entre pai e filho faziam parte de uma estratégia coordenada para controlar narrativas e influenciar autoridades estrangeiras. O relatório também descreve que Jair e Eduardo Bolsonaro não se limitavam a conversas privadas. Eles organizavam discursos, vídeos e postagens em redes sociais, muitos traduzidos para o inglês, direcionados a autoridades e grupos políticos nos Estados Unidos. A tática consistia em criar uma narrativa de perseguição política, apresentando Jair Bolsonaro como vítima de arbitrariedades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal e por outras instituições brasileiras. Essa versão, levada ao público norte-americano, poderia convencer autoridades dos Estados Unidos de que havia uma injustiça em curso, gerando pressões externas contra o Brasil. Embora Jair Bolsonaro fosse o principal interessado, a Polícia Federal destacou o papel decisivo de Eduardo. Com trânsito em setores da direita internacional, especialmente nos Estados Unidos, Eduardo atuava como ponte entre o bolsonarismo e aliados estrangeiros. Ele articulava contatos, traduzia discursos, organizava versões dos fatos e se apresentava como defensor de valores compartilhados com a base política de Donald Trump. Para a investigação, seu objetivo era claro: induzir autoridades estrangeiras ao erro para que agissem em favor de sua família, ainda que isso significasse prejudicar instituições brasileiras. Em um trecho contundente, a PF registrou que os investigados atuaram com consciência e vontade no intuito de convencer autoridades governamentais estrangeiras, induzindo-as em erro, para aplicar sanções contra o Estado brasileiro e autoridades nacionais constituídas, de forma a satisfazer interesses pessoais ilícitos. Entre as narrativas usadas, estavam a ideia de perseguição política, a defesa da liberdade, o alinhamento com os Estados Unidos e o discurso anticomunista. Para a PF, essas não eram declarações casuais, mas parte de um plano estruturado para manipular a opinião pública internacional. As possíveis consequências seriam sérias. Caso autoridades norte-americanas acreditassem na versão bolsonarista, poderiam exercer pressão diplomática, impor sanções contra o Brasil ou enfraquecer a imagem das instituições brasileiras. Além disso, a repercussão externa poderia fortalecer a base de apoio de Jair Bolsonaro dentro do país. Esse relatório surgiu em um momento em que Jair Bolsonaro já era investigado por suspeita de participação em uma tentativa de golpe de Estado, além de incentivar desconfiança no sistema eleitoral e manifestações antidemocráticas. Nesse contexto, a atuação de Eduardo complementava a estratégia, levando para o exterior o discurso de perseguição política. A investigação também destacou a relação próxima com Donald Trump. A preocupação de Eduardo para que certas informações não chegassem até o ex-presidente norte-americano demonstra o quanto essa conexão era considerada estratégica para manter a legitimidade internacional do bolsonarismo. As redes sociais tiveram um papel essencial nesse processo. Twitter, Facebook, Instagram e YouTube foram usados como ferramentas de alcance global, com conteúdos traduzidos e disseminados por aliados estrangeiros. A PF concluiu que esse uso era coordenado, transformando as plataformas em instrumentos de manipulação política em escala internacional. Ao final, a Polícia Federal concluiu que Jair e Eduardo Bolsonaro atuaram em sintonia,
tentaram enganar autoridades estrangeiras, representaram risco à soberania nacional e buscaram garantir a impunidade de Jair Bolsonaro. O episódio levanta reflexões profundas sobre os limites da política e a responsabilidade de figuras públicas. Se comprovadas, as acusações mostram que interesses pessoais foram colocados acima do interesse nacional, em uma tentativa de enfraquecer a democracia brasileira. O relatório não é apenas mais uma peça investigativa. Ele funciona como alerta sobre os riscos de internacionalizar disputas internas e usar redes globais de apoio político para alcançar objetivos ilícitos. Segundo a PF, ao tentar manipular autoridades estrangeiras, Eduardo e Jair Bolsonaro colocaram em risco a soberania e a estabilidade democrática do país.